Estamos começando o primeiro resumo pós-festa de A Fazenda 17. Tem muita fofoca, muita informação e um casal que pode ser, na verdade, um grande problema para a Duda. Vocês vão entender agora no meu canal. Então se inscreve, deixa aquele like e vamos começar. Vamos começar falando de Saori, tá, gente? Só para deixar todo mundo tranquilo. A Saori voltou para a Fazenda depois que deixou para um atendimento médico por causa da enxaqueca. Ela já retornou durante a festa, mas ela perdeu todo o show do jeito moleque, tá? Mas ela está de volta, está bem e tranquila, beleza? Vamos falar então sobre os assuntos da Fazenda. Tem muita coisa pra falar sobre a Fazenda, dessa festa aí, hein, gente? Que festa! A festa que teve muita fofoca, muita informação, que deixou todo mundo de boca aberta, tá? Porque o negócio tá que tá, viu? Tá que tá. Tá o Dudu dançando. Vocês viram o Dudu dançando, gente? Dançando completamente perdido. A dança do Dudu é muito engraçada. Eu acho engraçada a dança do Dudu. Aí, ó. Mostrou os peitos, viu? Fez igual a Ioná. Mostrou os peitos do Dudu. Vou começar a falar da festa. Vai, bora. Sem ficar enrolando. Bom, gente. O Luiz chamou a Duda pra Área dos Animais. E a Duda disse que não gosta muito de ouvir pagode. Por isso que ela desceu pra esperar o grupo do pagode sair. E aí ela poderia voltar pra festa com outras músicas. Bom, o Luiz tava ali com a Duda conversando. Eu não achei que era paquera, mas aparentemente estava uma pequena paquera aí do Luiz com a Duda. Mas foi muito de leve, tá? Aparentemente foi muito de leve. Porque a Duda subiu, né? Subiu lá pra cima na onde fica a festa. Cantou músicas e tal. Tocou até a música dela que fez a novela Cúmplices de um Resgate. Então ela dançou a música da novela que ela fez. E aí, gente, começou uma outra paquera da Duda. Dessa vez a Duda tava paquerando com o Matheus. Na verdade era o Matheus que estava investindo na Duda, tá? Eu vou adiantar para vocês que era o Matheus que estava meio que dando em cima da Duda. Só que diferente do Luiz, o Matheus estava muito de atacante. O Matheus estava muito indo para cima, querendo que o namoro fosse real mesmo, tá? Daqui a pouco vocês vão ter mais detalhes disso aí. Bom, a fazendeira Rayane chorou quando a produção colocou a música do Belo, porque ela falou que tá com saudade do seu namorado. A Rayane chora por qualquer coisa, né? Bom, o Matheus, então, gente, continua investindo na Duda e disse, olha o Matheus lá no fundo, vocês estão conseguindo enxergar o Matheus lá no fundo? Isso mesmo. O Matheus disse o seguinte pro microfone. Produção, me deixa mais tempo aqui. Eu quero ganhar prova. Confia, disse o Matheus no microfone. Será que a produção vai atender o pedido do Matheus? Lembrando que o Matheus é infiltrado e vai deixar a fazenda na terça-feira. Bom, seguindo aqui, gente, vamos lá. Aí, gente, o Matheus desceu com a Duda pra Área dos Animais. Antes era o Luiz com a Duda, agora é o Matheus com a Duda. E aí eles ficam ali de fofoquinha, de conversa, de chega, de abraço, de toca na mão, não sei o quê. E aí eles começam a conversar sobre algo a mais, tá? O Matheus começa a dar em cima da Duda, só que ela responde Matheus de uma forma tipo assim, ai, a gente é só um amiguinho, é só irmãozinho. Olha, o Matheus falou o seguinte, e se eu não tivesse falado pra você sobre o interesse, né? E a Duda, mó paz, iria continuar mesmo, irmãozinho, você que falou. E o Matheus, então para de me provocar então. E a Duda, eu não tô te provocando. E o Matheus, não. E a Duda, você sabe que eu não tô te provocando. Durante toda a madrugada, o Matheus fica nessa de que a Duda tá provocando ele, pra que eles se beijem e tal. Inclusive, eles chegaram até próximo do beijo, ó. Esse é o momento que eles chegaram bem próximo do beijo. Mas aí, gente, a Duda recuou e a Duda realmente não quer fazer casal. Ela falou o seguinte, sabe o que me falaram? Que você, Matheus, tá tentando fazer casal só pra fazer VT. E o Matheus respondeu, só porque eu sou o menor aqui e tu vai acreditar? Quem não me conhece é uma coisa, mas quem me conhece sabe que eu faço o que eu quero e falo o que eu penso nesse programa, disse o Matheus. Matheus disse que não vai fazer casal para conseguir permanecer no jogo, para fazer casal pro pessoal shippar ele, nada disso. Que ele tava realmente querendo investir na Duda. Já a Duda falou sobre a Saori, e o Matheus disse o seguinte, a Saori é minha amiga e ela sabe disso. Vale lembrar, gente, que a Saori também estava muito próxima do Matheus, né? Uma conversinha aqui, outra conversinha ali e tal. Os dois, inclusive, ficaram na mesma cama, conversando, papinho que vai, papinho que vem. Inclusive, eu tenho até essa cena aqui para mostrar para vocês, ó, o que aconteceu na sexta-feira de noite, ó. Matheus de óculos e tal, e a Saori juntos. Na minha concepção, eu acho que também o Matheus estava investindo na Saori também. Por isso que a Duda perguntou sobre a Saori. A Duda falou o seguinte, o pessoal falou que você tá querendo fazer casal com a Saori ou comigo.
e que você tá tentando com as duas. E Matheus, eu escutei a Gabi falando isso, mas não preciso disso não. Eu sei que eu sou bom nas provas e não preciso mais de fazer casal pra continuar no jogo. E a Duda, só porque você venceu uma, é isso? Porque o Matheus venceu a prova da imunidade, né? Mas não vale nada pra ele, porque ele é o infiltrado. E o Matheus respondeu, é porque eu tenho confiança e foco no que eu quero, é que é ganhar dinheiro pra minha mãe. Vamos focar nessa parte de que ele ganhar dinheiro pra mãe dele, porque aparentemente depois dessa conversa dele com a Duda falou que não queria mais continuar com o Matheus e tal, que só queria amizade, que não vai rolar beijo, que o Matheus é irmãozinho dela. E o Matheus e a Duda se afastam, a Duda vai pra festa e o Matheus vai pra dentro da sede, gente. Quando o Matheus vai pra dentro da sede, ele acaba chorando, acabou se emocionando e tal. E aí houve um problema aí de interpretação, porque algumas pessoas disseram que o Matheus estava chorando porque levou um toco da Duda. Outras pessoas disseram que o Matheus estava chorando por causa da mãe dele, que ele quer ajudar a mãe dele, e ele não vai ficar na fazenda pra sempre, ele vai ficar só até terça-feira. Bom, daqui a pouco eu vou atualizar vocês. Só pra finalizar a conversa do Matheus com a Duda, gente. A Duda colocou o Matheus contra a parede. Ela perguntou, você é o impostor? E o Matheus, só se você quiser. E a Duda, isso não é justo, eu tô botando muita fé em você, Matheus. E o Matheus respondeu, tu acha que eu vou fazer o quê? E a Duda, tá no contrato que não pode falar que é um impostor? E o Matheus, tá no contrato que eu sou jogador e eu quero ganhar 2 milhões de reais. Você quer? E a Duda, o impostor pode ter isso também no contrato, né? Pois é. Bom, o Matheus então revelou que não vai fazer nada com ela, mas só vai deixar o jogo fluir e tudo mais, que ele tá ali pelo jogo e tal. Então eles meio que vão se afastando e que a Duda disse que só quer amizade. Ok? Bom, depois que o Matheus começou a chorar, os outros peões começaram a chegar perto dele para saber o que tá acontecendo, tá? E o Shaya e o Wallace, tá? O Matheus explica pros dois, na verdade, quando tocou a primeira música na festa, ele lembrou imediatamente da sua mãe e que a sua mãe está finalizando um tratamento do câncer. E por conta disso, ele foi às lágrimas. Duda então abraçou o Matheus quando viu que ele estava chorando e ela falou que a mãe dele deve estar muito orgulhosa dele porque ele ganhou a prova. Matheus explicou que ficou mal quando a Gabi Hispânica achou que ele tinha falado mal da história da vida dela. Isso aconteceu já tem uns 2, 3 dias, né? Por quê? Porque o Matheus também entendeu que como a Gabi Hispânica enfrentou uma doença, a mãe dele também está enfrentando o câncer. Okay? Antes de o Matheus voltar para a festa, a Carol Lecker também deu um conselho, falou de Deus pro Matheus e tudo mais. E aí a Carol Lecker, inclusive, que ela foi boca de Deus para falar que o Matheus é uma pessoa muito especial e que Deus está com ele nesse jogo e que ele é filho de Deus. Okay? Os dois impostores, um conversando contra o outro. Ok? Olha só, gente, o Wallace chamou o Fabiano e revelou o seguinte, que o Wallace vai votar no Fabiano. O Fabiano descobriu da pior forma possível, enquanto o Wallace estava bêbado. O Wallace então reforçou que vai sim votar no Fabiano e quis antecipar o voto nele e não votar na terça-feira de surpresa. E aí o Fabiano então respondeu, e aí os dois ficaram um falando com o outro ainda sobre esse negócio de voto. E o Fabiano chegou uma hora que ele cansou do papo com o Wallace e falou, eu posso ter me expressado errado e você levou para um outro lado, mas tá tranquilo, eu zerei o assunto, chega, eu já entendi, não vamos ficar em loop toda hora, que já deu, vamos ficar em paz. E o Wallace respondeu, beleza, então da próxima eu não falo mais nada com você. E aí o Wallace sai. E aí o Fabiano tenta explicar pro Dudu o que incomodou o Wallace, por que o Wallace vai votar nele. O Fabiano explica então que basicamente teve um dia durante a refeição na mesa que o Fabiano disse, ah, você quer que eu desenhe pra você o que eu tô falando? E aí o Fabiano disse que falou que não falou isso na maldade, mas que o Wallace levou essa frase pro lado da maldade. O Dudu ficou sabendo dessa conversa, porque ele tava ali na sala, e espalhou, tá? O Dudu já espalhou para outras pessoas que o Wallace vai votar no Fabiano. Voltando para a festa, Will e Renata conversam. O Will afirmou que Renata quis se resolver com a Saori em um momento inadequado, que era o momento que ela estava passando mal. A Renata então falou sobre sua versão da história. Eu falei para todo mundo, eu me arrependo da minha atitude porque sei que não precisava disso, porém eu estava na minha razão, eu me excedi. Eu falei que me arrependo, mas não estou errada. Errei quando precisava me controlar. A Renata, inclusive, falou que a Saori despertou gatilhos do seu antigo relacionamento. E quando ela tentava conversar, o ex dela virava as costas e não deixava ela falar, não deixava ela argumentar.
e deixava ela falando sozinha, e por isso que a Saori despertou esse gatilho nela. Na sala, gente, o Dudu e o Fabiano continuam conversando. E aí o Dudu agora começa a falar sobre assuntos que viu durante a festa. Ele disse o seguinte pro Fabiano: eu vi muita coisa, viu, Fabiano? E o Fabiano também viu, né? Amanhã tem história pra gente contar. Eu vi uma coisa pesada que lá pra fora pode ter causado um impacto grande, mas eu não vou contar mais pra ninguém. Eu vou falar com a câmera aleatoriamente. Yoná foi polêmica nessa festa, mas ela sabonetou. Você percebe isso até na política, quando o candidato era de um lado e trocou um lado pelo outro, e aí ele perdeu muitos votos. Tu nunca viu isso na política, Fabiano? Isso daí é pior que a pessoa sabonetar. Então o Dudu disse que a Yoná meio que mudou de lado e tal, porque a Yoná não tá sustentando as brigas e tá tentando ficar mais na dela. Nizam revelou, gente, o argumento dele para votar na primeira roça. Ao que tudo indica, o argumento do Nizam é para votar em Gabi Spanik. Ele diz o seguinte: ó, nesse momento eu vou votar em pessoas que estão sem espírito de companheirismo na casa. Tem muita gente que não tá fazendo absolutamente nada. E eu vou deixar bem claro: reality de convivência, o principal ponto é espírito de companheirismo. Não precisa gostar para ajudar, mas ajudar faz parte da convivência. Então, o Nizam aparentemente votar na Gabi Spanik nessa próxima roça de terça. Bom, o Matheus então volta na festa para falar com a Duda que eles precisam conversar. A Duda disse que é para conversar amanhã, que não é para ficar falando agora, e o Matheus também concorda. Eles ficam com um papinho ainda, ficam meio que de chamego, de chaveco e tal, mas não rola nada. Os dois só vão conversar sobre isso amanhã. A festa termina e todos voltam para a sede. Assim que eles voltam para a sede, a Duda fica indignada que todo mundo já vai dormir e não vai ter after. Isso mesmo. Na conversa com o Dudu Camargo, gente, a Duda e o Wallace estavam presentes. E olha só essa conversa. O Dudu jogou pra Duda a seguinte informação: cuidado, Duda, tu tá indo pra 2 lugares. Dona Flor e os seus 2 maridos. Isso porque o Luiz ficou próximo da Duda no começo da festa, tava paquerando ela, e depois o Matheus investiu muito na Duda. Então a Duda meio que tá tendo 2 pessoas aí que estão investindo nela. Daqui a pouco vocês vão ver que o Luiz não desistiu, não. O Luiz ainda vai dar em cima da Duda agora há pouco. O Dudu disse que um dos integrantes do Jeito Moleque estava paquerando uma das participantes. Ele revelou isso para o Wallace e disse que a participante começa com a letra M. E a gente não sabe se é Martina ou Maria. Estamos na dúvida aí. Mas essa é a polêmica do Dudu, que um dos integrantes do Jeito Moleque estava paquerando uma participante que começa com a letra M. Assim que o Dudu entra no quarto, o Dudu conversa com o Matheus o seguinte: ó, esse aqui, o Matheus, está arrependido do que ele fez. Ele fez alguma coisa porque ele perguntou se filmaram ele. Mas não filmaram não, eu acho que não filmaram você, Matheus e Matheus. E a Gabi disse o seguinte: ó, o que o Matheus fez? E o Dudu responde: eu não sei, mas ele ficou com medo de algo que foi filmado na festa, então alguma coisa ele fez. Deve ser a questão do toco que ele levou da Duda, eu acho que é isso, tá? Bom, o Dudu disse o seguinte: o Mesquita tá bravinho, viu? Porque a Duda tá de papo com o loirinho, o Matheus. Tá de papo com os dois. Bom, o Will decidiu dormir no chão. E aí a Gabi tava tão bêbada que ficou pulando em cima do Will no chão. E é isso, só isso que eu tinha pra alertar vocês. Como eu falei pra vocês, o Mesquita, o Luiz Mesquita, ainda assim tá investindo na Duda e tá de papinho com ela. Ele disse o seguinte: se você estiver aberta pra gente se conhecer melhor do que amizade, eu também estou aberto, Duda. Deixa fluir, deixa rolar. Se você quiser dar um ponto final, é só você falar que só quer amizade e o jogo então segue. Não precisa responder agora. A Duda tá cheia de candidato, hein? Aliás, queria perguntar pra vocês, de qual lado vocês estão aí? Vocês acham que é melhor a Duda ficar com o Luiz ou com o Matheus? Comenta aí nos comentários. Ou você também pode dizer que a Duda não precisa ficar com ninguém. Bom, o Fernando percebeu, gente, que a Yoná tava dormindo. Ó, percebeu que a Yoná tava dormindo nas cadeiras e pediu pra Yoná dormir na cama dele, pra ela não ficar ali, que ali causa incômodo. Yoná então respondeu que não foi dormir na cama porque o Wallace estava dormindo na cama que é pra ela dormir. E ela não queria arrumar confusão com o Wallace. A Yoná então levantou e foi dormir na cama do Fernando, para não dormir ali nessas cadeiras ali. Aquelas cadeiras são bem desconfortáveis, viu, gente? Eu toquei nelas, elas são cadeiras bem duras. Não é cadeira bom com estofado não para você dormir e coisa e tal.
Mas bom, a atitude do Fernando aí acabou ajudando a Ioná a não dormir na cadeira. Bom, o Dudu começou a fazer brincadeiras com o pessoal no quarto e disse que ele é o porteiro, porque muita gente estava batendo na porta e o pessoal estava tentando dormir. Então ele virou um porteiro ali da fazenda para evitar do pessoal ficar batendo na porta. O Dudu então chamou a Duda para conversar e disse o seguinte para ela: mais uma vez você viu, né? Que eu tava com um ou mais fortemente. Um tava fortemente querendo te investir em você e o outro tava no bico da agulha. E a Duda: todo mundo entendeu errado, viu, Dudu? E o Dudu respondeu: você acha que eles vão tretar por ciúmes? Até na amizade, um vai ter ciúmes do outro, disse o Dudu, e viu tudo o que aconteceu com a Duda. Duda tá cheio de pretendente, hein? Não imaginei, mas ela tá. Ela tá. A Dona Flor e seus dois maridos aí. O que será que vai acontecer com ela? Bom, comenta bastante, me ajuda aí clicando no like e também clicando em hypar esse vídeo para mandar para o maior número de pessoas. Se você gostou desse conteúdo, comenta bastante pinguim aí nos comentários. E se você é novo aqui e quer mais conteúdo de A Fazenda, é só você se inscrever no canal. Estamos com 103.481 inscritos. Para se inscrever é só clicar em inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Já deu, né? A festa acabou e eu preciso descansar, tô com um soninho. Espero que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Até a próxima. Fui.